Bem, irmãos, quem estava aqui 15 dias atrás que eu falei, comecei falando dessa palavra de despertarmos, levanta a mão. Tem um bom grupo, glória a Deus. Eu quero continuar, eu falei até domingo que eu queria continuar nessa palavra, né, de que é tempo de despertarmos. E eu creio nisso. O Jean trouxe uma palavra preciosa também, domingo, nessa direção, né, de nós sermos guiados pelo Espírito Santo e sair da zona de conforto. E é o que Deus tem me trazido. Já tinha feito os apontamentos. Eu quero voltar um pouquinho para nós lermos como introdução o texto que nós tínhamos lido há 15 dias atrás, que é um texto de Romanos 13, só para nós pegarmos o fio aí para continuarmos. Se vocês lembram, nós lemos Romanos 13, versículo 11 a 14. Eu passo a ler. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicices e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, quer dizer, no tocante às suas cobiças, seus desejos. Então eu falei mais quase na parte de santidade, que a gente se deteve um pouquinho falando de despertar para essa área, para ficar atento. E hoje eu quero continuar falando um pouco de despertar para a oração e para a palavra. Por quê, irmãos? Porque, como diz o texto ali, a salvação hoje está mais perto do que quando no princípio cremos. Lembro que, para mim, isso é uma coisa que vem muito forte quando nós falamos da volta de Cristo, né? Tudo isso que está na palavra. Agora, irmãos, é a nossa geração que precisa estar atenta à volta de Cristo. Não é mais esses há 2000 anos atrás, não é os caras de 100 anos atrás. É a nossa vez de estarmos atentos, bem acordados, porque a palavra diz que ele virá como ladrão, ele vai vir numa hora que não se espera. O importante, então, é despertarmos para estarmos prontos. E também, como é que a gente, um dos meios de estarmos atentos é estarmos orando. E vamos abrir agora para dar sequência em Mateus 26. Mateus 26, vamos ler um texto do versículo 36 ao 41. Todo mundo folheando a Bíblia aí, tudo certinho. Mateus 26, 36 a 41, eu passo a ler. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Até aqui.
Jesus então ele convida os discípulos para orar com ele. Ele estava numa situação a mais difícil que ele estava passando. E ele pede para eles orar com ele, para vigiar e orar. Para que não, ele diz ali, para não entrar em tentação, para não que acontecesse outra coisa, mas ele estava precisando de ajuda naquela hora, Jesus. E vigiar e orar, irmãos, são ferramentas para nos manter longe do pecado. É um lugar onde a gente, digamos assim, fica blindado do pecado, quando nós estamos orando e quando nós estamos vigiando. Como o Pai Nosso, que Jesus ensinou a orar, ele ensinou, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é uma oração que Jesus ensinou para nós fazer, para não cair na tentação e também para nos livrar do mal. Então, veja bem, existe uma oração que se antecipa ao pecado, que se antecipa ao mal na nossa vida. Agora, por outro lado, se a oração vai nos guardar disso, a pergunta é: por que muitas vezes a nossa resposta para a oração é tão baixa e é tão pequena? Se nós sabemos, é bíblico e poderíamos citar vários textos, que a oração é algo que realmente se antecipa a nos proteger do pecado, da cobiça, do mal, como o Genésio até citou, às vezes um acidente, seja lá o que for, a oração é algo que se antecipa a isso. A pergunta é, por que a nossa resposta, muitas vezes, é tão baixa nesse sentido da oração? Se coloca no lugar dos discípulos. 1 hora, Jesus diz, poxa, nem 1 hora vocês conseguiram. E podemos ver que é a única vez na Bíblia que Jesus chega para eles, olha, eu preciso da ajuda de vocês. Eu tenho que enfrentar uma situação difícil e eu estou pedindo para vocês me ajudar aqui, a orar e vigiar. Jesus estava fazendo, pode-se dizer assim, um apelo para eles. No companheirismo deles, olha, eu preciso de ajuda de vocês. Até aqui, né, estou conduzindo tudo, mas eu chego uma hora que agora eu preciso de uma resposta de vocês para mim também. De me ajudarem na oração. O negócio está pesado, a situação está difícil. Mas quando Jesus volta, a decepção diz, poxa, vocês nem 1 hora conseguiram ficar orando. Nem 1 hora. E daí Jesus então fala, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E ele diz, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Eu também entendo, irmãos, que esse termo, a carne é fraca, muitas vezes é usada de uma maneira diferente, eu creio, do que o que Jesus estava dizendo ali. Porque você que é discipulador ou foi discipulador, e eu nesse tempo também que tenho acompanhado como pastor, normalmente, às vezes as pessoas chegam e dizem, poxa, tu vê, a carne é fraca, não deu para segurar a situação, não consegui resistir, não me controlei, e tudo falando porque a carne é fraca, a carne é fraca, a carne é fraca. Mas se olharmos, irmãos, se nós pensarmos assim, não devia ser isso. Na verdade, a carne foi forte, porque ela venceu ele, e não pôde evitar. Então a carne foi muito forte, ela não foi fraca, ela foi mais forte do que a oração, a vida que ele precisava vigiar. E Jesus está dizendo para eles, olha, o Espírito está pronto, mas a carne não está pronta. Por quê, irmãos? Nós temos que, se nós voltarmos um pouquinho, o nosso novo nascimento, nós fomos regenerados em Cristo, vivificado, e isso aconteceu ao nível Espírito na nossa vida. Jesus disse para Nicodemos, né, o que é nascido de carne, ainda é carne. Agora, o que é nascido de Espírito, ele é Espírito. Então, o nosso espírito, no Espírito é que nós nos tornamos participantes da natureza de Deus. É o que Pedro fala, né, em 2 Pedro 4. E o Paulo explica mais em Romanos 7, 22 e 13, ele diz aos Romanos, no tocante ao homem interior, eu tenho prazer da lei de Deus. Quer dizer, o nosso espírito, na verdade, ele deseja orar.
Ele quer estar na presença de Deus. Ele quer estar lendo a palavra. Ele quer estar buscando a Deus. Mas o que é que Paulo diz no 23? Ele diz, no tocante ao Espírito eu quero. Mas ele diz, o problema é que vejo na minha carne outra lei guerreando contra o meu Espírito. Entende? Se olharmos no versículo Romanos 7, 23, ele vai falar que a lei e a carne, os membros do nosso corpo estão guerreando contra o Espírito, contra a vontade que há no nosso Espírito. É no Espírito, irmãos, que nós encontramos o estado de prontidão para buscar a Deus. É no nosso Espírito que começa isso. E nós precisamos viver no estado espiritual que nos mantenha conectados com Deus, que nos mantenha alerta para nós não dormirmos. Então eu creio que quando diz a carne é fraca, Jesus está dizendo assim, o Espírito de vocês está pronto, mas o problema é que a carne se indispõe a buscar Deus. Ela está cansada, no caso deles ali. Ela está cansada, ela não quer. Vocês na verdade querem estar orando, vocês querem estar comigo, mas a carne de vocês, o cansaço, alguma coisa está indisposta para fazer isso. E assim Jesus está falando da carne fraca. Então, por que, irmãos, que muitos de nós, provavelmente espero que não sejam todos, mas nós podemos ficar acordados até altas horas da noite ou madrugada para fazer algumas coisas? Não é assim? Assistir um filme que gostamos, diferente, né, para cada um de nós. Os mais novos talvez para jogar um videogame, pode passar a madrugada no joguinho até um está numa casa, outro noutra, né? Hoje tem essa facilidade, vamos dizer assim. Eu não sei, mas eu lembro quando há fuso horário, né, que tem Copa do Mundo, Olimpíadas, às vezes quando a gente gosta de uma coisa, lá está acontecendo às 10 da noite, para nós é 3 da madrugada, mas eu vou olhar o Brasil jogar, né, de repente, gosto daquele esporte, daquilo ali, e o sono não existe. Por que isso? E por que quando nós oramos, e de repente você pode dizer, bate o sono, não consigo ler, não consigo orar, mas enquanto eu estou olhando alguma coisa, como é que eu tenho capacidade de ficar daí, de vencer o cansaço em algumas situações? Por quê, irmãos? Porque a carne nossa, às vezes, ela encontra um tipo de gratificação. Entende? Alguma coisa que dá alegria naquilo que está fazendo. Eu não estou relacionando agora aqui com o pecado, tá? Estou relacionando no termo de nós olharmos assim, coisa que gostamos. Que aquilo ali nos mantém aceso. Porque a nossa carne está achando algo ali, está recebendo algo gratificante daquilo que nós estamos fazendo. Agora, quando a carne é 3 da manhã, se eu tenho me disposto para orar, a carne se indispõe. Ela não quer. Ela fica fraca nesse sentido. Ela não quer levantar para orar. Ela não quer levantar para ler a palavra. Por isso, às vezes, a mesma pessoa que tem a facilidade para virar à noite, até dirigindo um carro, não tem a facilidade para virar à noite, às vezes nem 2, 3 horas, para conseguir ler a palavra e orar. Então nós precisamos entrar, irmão, nesse lugar, nesse estado de consciência espiritual, um lugar que dê resposta para Deus. É isso que eu estou batendo desde a primeira. Nós precisamos entender que há um lugar que nós podemos buscar de alerta, e ele está dizendo, irmãos, ele está dizendo para eles, cuidem, porque a salvação está mais próxima hoje. E eu digo para nós, irmãos, agora é a nossa vez de estarmos atentos. Os outros passaram. Muitos de nós vimos pregadores aqui, os mais velhos, que eles falavam, Jesus está às portas. Eles já foram, Jesus não veio, mas já foram. Agora é a nossa vez de estarmos alerta, estarmos atentos. A vida de oração, sem dúvida, irmãos, não é fácil. Por mais que a gente saiba que é bom, que é necessário, que não há coisa melhor de falar do que falar com Deus, muitas vezes nós não conseguimos. Muitas vezes não se tem vontade de orar. Agora eu creio que se pedir para levantar a mão, vale não levantar. A partir do momento que nós entramos nesse estado de resposta para Deus e começamos a orar, aí a carne se entrega. É ou não é, irmãos? Começou a orar, não estava com vontade de ir. Seja no grupo de oração, seja mesmo em casa, lá no teu quarto, quietinho.
Não estava, mas começou a orar, essa barreira é vencida. Amém? Essa barreira é vencida. Então nós precisamos estar alerta para nós estarmos nesse lugar de darmos uma resposta para Deus. De não ficarmos adormecidos. Ah, mas é ruim, está terminando aquele programa de bom na TV ou na internet, né? Não sei, tem tantas coisas, cada um de nós tem seus gostos. Agora, nós precisamos realmente ficar atentos. Ficar muito atentos, irmãos. Porque senão nós cochilamos. Nós acabamos cedendo e começamos a adormecer. A palavra de Deus diz assim em Lucas 18:7: não faria Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite. Já tinha na época e deve ter hoje. E nós somos chamados também. Nós somos escolhidos, amém? Para dar uma resposta para Deus, que clamam dia e noite. Isaías 62, 6 e 7, ele diz, coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam ao Senhor, olha que ele diz, não se entreguem ao repouso, e não lhe concedam descanso até que ele estabeleça Jerusalém e faça dele louvor na terra. Não se entreguem ao repouso. E o grande perigo, irmãos, essa palavra é uma palavra de alerta, não é algo novo, mas é uma palavra que nós precisamos estar nesse estado de alerta, porque é fácil pegar o sono espiritualmente. Provavelmente é muito mais fácil do que pegar no sono natural. E quando a Bíblia fala muito assim de noite e dia, ela fala para trabalhar, ela diz assim, né? Porque se trabalha de dia e de noite se dorme. Vários textos apontam para isso. Agora, tu vê, quando se trata de oração, a Bíblia fala que é de dia e de noite. Então é 24 horas que nós precisamos estar alerta para isso, atentos para isso. Nessa área nós somos chamados a estar atentos, alertos para isso. Teve uma frase, uma preocupação, né, que eu peguei um texto aqui, que eu realmente tirei do outro contexto, que o Moody foi um evangelista, um homem de Deus que viveu antes de Billy Graham e tudo. Mas quando eu vi o texto que ele escreveu, uma frase, eu não tinha ideia da época, mas ele escreveu assim, ele diz, olha o que ele escreveu. Nessa era de correria e incessantes atividades, precisamos de algum chamado especial, quer dizer, de uma maneira diferente, para falar assim do despertamento, para nos retirarmos e nos colocarmos a sós com Deus por um tempo todos os dias. Esse cara estava falando que havia uma corrida muito estressante, né, muitas coisas para fazer, e ele pensou, nossa, nós temos que ver uma maneira de a igreja, dos irmãos, de tirar um tempo para sós com Deus. Daí eu não tinha visto isso, mas não sabia que ano esse cara viveu. Ele viveu de 1837 a 1899. Eu creio que ele escreveu isso nos anos 60, por ali, que começou o ministério dele. Tu imagina a carreira assim, desafiante que seria esse homem viver nos dias de hoje. Se naquele tempo ele achou, olha, o negócio está indo, tem muitos afazeres. Nós precisamos achar um lugar, tipo assim, ter consciência que todos nós, cristãos, precisamos parar um pouco e ter um tempo com Deus todos os dias. Nessa era de correria incessantes, ele diz. O que ele diria hoje, em 2022, para nós? Mas a mensagem é a mesma. Irmãos, nós como igreja, nós individualmente, nós precisamos achar um tempo. Achar não, realmente priorizar um tempo na nossa agenda para ter com Deus. Agora a pergunta que vem para nós, e eu estou falando isso que eu fiz, como está a nossa agenda para com Deus? Leitura da palavra, oração. Irmãos, você sabe que lendo 3 capítulos e meio por dia, lê toda a Bíblia no ano. E talvez é uma coisa cada vez, pelo menos,
que eu vejo pessoas compartilharem um pouco de ler toda a Bíblia, de ter um projeto de ler toda a Bíblia todo ano. Como é que estamos, irmãos? Estamos vigilantes na oração, na leitura? Estamos despertando para estar sós com Deus? Estamos despertando, que nem nós cantamos aqui, podemos ter o privilégio de viver o corpo de Cristo, né? Passamos um tempo aí difícil nesses 2 anos, mas Deus guardou cada um de nós, amém? E podemos estar juntos ali. Como é que está? Como é que isso mexe no teu coração? Te desafia? Eu creio que nós precisamos, cada um olhar para si. De repente, alguns estão bem avançados nisso. E tem outros de nós que vai dizer, eu realmente preciso mudar. E essa palavra, eu creio que ela vem para realmente, assim, nos trazer esse alerta da necessidade de termos um tempo com Deus e com a palavra. Mas, falando de oração, podemos falar um pouco da palavra também, né? Da importância de lermos, de meditarmos. E vai comigo em 2 Pedro agora, 11, 12 e 13. 2 Pedro. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco, e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças. Irmão, Pedro está dizendo aqui, ele está dizendo, eu quero lembrar vocês de algo que não é uma novidade. É algo que vocês já sabem e que na verdade vocês estão confirmados nisso. Vocês conhecem a palavra. Eu creio que é o caso de nós aqui. Nós conhecemos a palavra. Mas ele diz no 13 ali, diz, eu quero despertar-vos. Para que vocês lembrem, para que vocês fiquem atentos. A ideia, Pedro está dizendo, eu quero manter vocês acordados. Eu quero que vocês tenham uma mente, uma consciência de disposição para o Senhor, para essas coisas que vocês já sabem. Para que não entre num estado de sonolência, de um estado que não dá resposta quando Deus fala conosco, que Deus espera de nós. Irmãos, quando um cristão tropeça, peca, quer desistir, ele faz isso porque não sabia ou não conhecia a palavra? Não. A não ser que seja alguém bem novinho na fé. Mas senão, não. Não é? Talvez tu vai citar muitas pessoas que já viveu 1 ano, 2 anos, 10 anos. Porque talvez faltou ser alertado. Faltou, ser alertado da parte de Deus mesmo, do Espírito, de ver a palavra e se deixar ser guiado por a palavra de Deus. Não é porque não sabia. Hebreus, eu citei da última vez Hebreus 2:1, né? Diz, por essa razão, importa que nos apegamos com mais firmeza às verdades que nós já conhecemos, para que jamais nos desviemos dela. Então a questão não é só conhecer. Irmão, se só conhecer a palavra, de ler, de saber que existe os versículos, texto, produzisse santidade, eu creio que a maioria de nós estaríamos garantidos. Se só saber. Eu sei o texto, eu vi, já li algumas vezes. Mas nós não precisamos só do conhecimento. Nós precisamos permanecer continuamente no estado alerta, no estado espiritualmente, numa consciência espiritual ligada com a vontade de Deus, atento à palavra de Deus, atento àquilo que Ele deseja, àquilo que Ele quer para nós.
Então, irmão, nós precisamos cuidar para que não venhamos a ser pegos dormindo. E é complicado, né? Se você já falou para alguém que dormiu enquanto você falava, sabe que é complicado. Imagina Deus querendo falar conosco e nós cochilando, sem atenção, cochilando de novo. Às vezes é 10 da noite, Deus está querendo falar conosco e a gente já está cochilando. 2 da manhã, então nem vamos conversar, né? Só se der um terremoto. Irmãos, tem a história de um rapaz citada em Atos 27 a 12. Um cara chamado Eutico. Eu não vou ler todo o texto, mas está em Atos 27 a 12. Paulo, ele estava de saída de uma localidade e eu creio que, imagina, o Paulo ele tinha a graça de Deus, né, conhecimento, unção, tudo que imagina, e ele tinha muita coisa para entregar para aqueles irmãos antes de ir embora. Até no dia eles iam tomar ceia juntos, tomaram e tudo mais. E Paulo já estava ali meia-noite, né? Já era meia-noite o Paulo pregando, falando, tinha muita coisa para entregar. Porque não era como hoje, que nós podemos nos reunir aqui hoje, amanhã, depois o Paulo ia passar ali, sabe lá se quanto ia voltar. E esse cara, o Eutico, ele disse que ele foi vencido pelo sono. Foi vencido pelo sono. Imagina, irmãos, o que era alguém ter o privilégio de ver Paulo falar. O cara que foi criado conhecendo as Escrituras, mas isso não chega nem aos pés da unção que ele recebeu, do encontro que ele teve com Cristo. Então, ouvir Paulo 6 horas, 8 horas, 12 horas, com certeza não era tédio para nenhum de nós. Ninguém ia fechar o olho de ver um homem de tamanha sabedoria, graça e unção de Deus falar. Mas o Eutico se entregou para o sono, diz a palavra dele. Se entregou para o sono. E um detalhe interessante, que o cara foi no terceiro andar. Olha se é lugar para o cara que se entrega para o sono no terceiro andar, sentou na janela. Sentou na janela do terceiro andar. Tem um ditado que diz, né, que quem está em cima do muro sempre vai cair, acaba caindo. E infelizmente cai para fora, né, irmãos? Cai para fora. Porque se o cara cai para lá de dentro, talvez ele ia cair 1 metro, 1,10 m de altura, né? Acho que é mais ou menos a média, deve ter sido por lá também. Mas ele caiu por lá de fora. Ele caiu por lá de fora. Diz que Paulo foi lá e tal, e ele levantou. Mas tem um detalhe aí que eu queria frisar, interessante. A palavra diz que esse cara foi levado. No versículo 12, não sei se está ali o 12, mas no versículo 12, ali desse texto, levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Eu entendo, irmãos, que esse cara, ele se quebrou feio. Ele não pôde ir sozinho para casa, porque senão nós não dissermos que ele foi levado. Ele foi levado. E eu creio que esse é o ponto, irmãos. O problema é que quando nós dormimos espiritualmente, nós podemos se arrebentar também. Nós podemos, muitas vezes, se quebrar. Deus pode, e por misericórdia, guardar a nossa vida. Mas podemos ter consequências danosas para recuperar depois. Porque eu entendo que se esse cara ali, já vi outros ministrar nessa área também, que ele provavelmente ficou bem machucado. E o fato de estar citando ali que ele foi levado para casa, provavelmente ele não estava nada bem. Então acho que fica um alerta para nós, da gente, quando dorme também, tenha espiritualmente, nós temos chance de sermos machucados, de nos quebrarmos, e às vezes temos que ser carregados por um tempo, ou por alguém, por alguns irmãos, levar para casa. Então fico alerta. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Eu vejo que dá para tirar muitas mensagens aqui, mas a minha agora nesse tempo veio isso aqui.
alerta para não sentarmos na janela e pegarmos no sono. Porque podemos cair e mesmo que Deus nos livre da morte, podemos ficar machucados. E é possível, irmãos, mesmo ouvindo a palavra, adormecermos, se não ficarmos atentos. Diz que ele foi vencido pelo sono. Ele estava ouvindo a palavra. Há risco de ficarmos com sono e pegarmos o sono. Mostra um texto de Zacarias 4:1, que diz assim, tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do sono. Gosto muito desse texto. Veja bem, ele diz que ele não está dizendo que ele foi despertado do sono. Ele está dizendo que ele foi despertado de uma maneira igual como alguém é despertado do sono. E é interessante que a partir daí que ele foi despertado, ele teve revelação. E o texto continua, dizendo que ele começou a ver coisas que antes ele não via. Eu creio que o despertamento espiritual, irmãos, não é só trazer para nós uma consciência que nós já tínhamos quando lemos o texto, quando conhecemos a palavra. Mas ele quer nos levar muito além daquilo que nós já tínhamos. Ele quer nos levar a uma consciência, a uma percepção da palavra, a um nível de revelação muito mais profunda do que nós já temos. Eu creio que é isso que Deus quer fazer, um despertar espiritualmente para nós. O que ele fez com Zacarias. Ele diz que ele foi despertado como alguém que é despertado do sono. Então, assim Deus quer nos levar. E ele começou a ver coisas que não via. Eu creio que se nós nos deixarmos Deus tocar em nós, dizer a Deus, estamos aqui, Senhor, para isso, Ele vai trazer revelação, vai nos mostrar coisas que ainda não vimos, que nós precisamos, que os nossos irmãos precisam, que o incrédulo precisa, que a igreja precisa. Amém, irmãos? Preste atenção nisso, então, para trazer uma nova revelação da palavra. Muitas coisas ainda que estão para ser reveladas. Entendimento. Isaías 54 também diz assim, o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Eruditos é conhecimento vasto, abrangente, bem elaborado sobre determinado assunto. Nós precisamos entender que a palavra não é só para nos suprir, irmãos. Mas ele está dizendo ali que Deus deu a palavra dele para que ele pudesse repassar, trazer a palavra para o que está cansado, para o que precisa. Quantos estão ao nosso redor que precisam da palavra? E que provavelmente vão ter que ouvir na nossa casa, ou na casa deles, ou na rua, para depois estarem aqui conosco. Então, com certeza, Deus já deu a muitos de nós, a todos nós aqui, uma boa palavra, uma revelação da parte dele para que a gente dê ao cansado. Quantos estão cansados? Não é tremendo saber que há uma eternidade nos esperando? Amém, irmãos? Imagina aquele que está lutando todo dia, que não sabe para onde vai. Eu sei quando passei por isso. E eu vivi uma vida terrível longe de Deus. Porque era um questionamento: para onde eu vou? Onde é que vai parar essa minha vida? E esse é o questionamento que quem não tem Cristo tem. E a tortura que é uma vida longe de Deus. Então, irmãos, Deus nos dá uma boa palavra para que nós possamos entregar adiante. Amém? Para que supra a nossa vida, sim, mas que supra a vida dos outros. Ali, como ele diz, para dizer uma boa palavra ao cansado. Para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Que você receba também isso essa noite, meu irmão, em nome de Jesus. Irmãos, a vida dos discípulos, eu vou citar mais um texto e estou encerrando, tá? Não durma, mesmo que não está no terceiro andar. A vida dos discípulos era algo assim que eles... Imagina Jesus,
dia caminhando para lá e para cá, e gente, multidão, e curando gente, ministrando a palavra que ele tinha que deixar o evangelho do reino. E os caras com certeza chegavam à noite, eles, se tinha uma coisa que eles tinham, provavelmente era sono. Eles tinham sono, é compreensível isso. E tem um texto que nós vamos ler, que é muito precioso também, Lucas 9, 28 a 36. Nós vamos ler. Lucas 9, 28 a 36. Diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Atente para esse versículo aqui, irmãos. Pedro e seus companheiros estavam premidos, quer dizer, sobrecarregados de sono, mas conservaram-se acordados. Viram sua glória e os 2 varões que com eles estavam. E se retiraram. Ao se retirarem esses de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se naqueles dias, e a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Imagine, irmãos, o que eles presenciaram. Nós sabemos que Moisés, representava a lei, Elias, os profetas, e estavam falando com Jesus a respeito da sua partida, da sua ressurreição. E Pedro daí já gostou do assunto, já queria fazer tenda para eles. Imagina tudo aquilo ali rolando, uma voz do céu falando, de Deus falando, tudo isso acontecendo. Foi uma experiência assim, tremenda. Irmãos, eles não falaram com ninguém até Jesus ressuscitar. Mas depois nós vamos ver Pedro falando desse texto aí, na carta dele. Agora, irmão, quase que eles perderam. Quase que eles perderam. Por muito pouco, eles não perderam tudo isso aí que ele fala tremendamente lá na carta dele depois, a respeito desse assunto. Porque diz que eles estavam sobrecarregados de sono. Vamos imaginar agora se eles tivessem dormido, nós estaríamos sem esse texto, provavelmente. E Pedro não poderia afirmar, porque 2 Pedro 1, 16 a 19, ele diz para os caras: isso aí não é fábula que nós estamos falando. Nós vimos a glória de Deus. Nós fomos testemunha, nós estávamos no monte com Jesus, quando aconteceu. Ele diz: nós fomos testemunha ocular, nós participamos, nós presenciamos a voz, a glória se manifestando ali. Mas eles estavam sobrecarregados de sono. E diz que eles se conservaram acordados. Que maneira? Não sei. Quem já dirigiu aí de madrugada ou virou à noite sabe, tu tem que criar maneiras às vezes. Jogar uma água fria, parar, lavar o rosto, não sei. Cada um tem alguma coisa, né, Evangelho? Mas o pessoal aí sabe disso, a maioria de nós sabe disso. De alguma maneira eles se mantiveram acordados e viram algo tremendo, irmãos. Eles tiveram a graça, o privilégio de ver tudo isso. Irmãos, eu e você, muitas vezes eu creio que dia a dia nós temos que tomar uma decisão. De nos entregarmos ao sono ou de resistirmos ao sono.
mesmo que o sono está batendo forte, estou falando espiritualmente, nós podemos resistir ou não. Eu creio que isso é o livre, é uma decisão nossa. Seja nessas áreas que eu citei aqui, que nós estamos adormecendo, pode ser na santidade, pode ser na oração, pode ser na palavra, pode ser em qualquer outra área que o Espírito Santo esteja falando conosco, que possa aplicar isso. Mas nós temos uma decisão para tomar, um desejo, uma consciência que nós temos que ter, de nos entregarmos ao sono ou de nós mantermos alerta. Nós temos, eu creio, irmãos, uma responsabilidade de permanecermos alerta como cristãos, acordados. E o propósito dessa palavra, com a outra que eu trouxe, realmente não é trazer uma novidade. Todos nós sabemos que precisamos de santidade, sem a qual, não agrada a Deus. Nós precisamos de oração, porque é falar com Deus. Nós precisamos da palavra, porque é ela que nos norteia. Não é novidade. Mas eu creio que vale a pena, muito a pena, nos alertarmos. Porque no texto de Romanos diz: a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Eu diria, irmãos, para mim foi revelador essa palavra. E eu pude ter plena consciência. Cada geração tem que se preocupar. Agora é a nossa vez de nos preocupar. Não digo de se preocupar, de nos manter prontos, alertas para a volta de Cristo. Ainda que Ele não venha buscar coletivamente, pode vir buscar individualmente. E nós precisamos estar alerta. Como aprendemos há muito tempo já, nós passamos a porta, recebemos o Senhor, fomos batizados, estamos no caminho, precisamos cuidar para não abortar o projeto de Deus na nossa vida, irmãos. E existe. Não imagine, se tu imaginar qualquer coisa que, acho que eu não faço parte, não preciso. Todos nós somos chamados a ser, no mínimo, testemunho. Isso já é muito. Nós somos chamados. E eu não digo isso como para botar um peso sobre vocês, porque isso é a vontade de Deus. Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E Ele diz que você e eu somos sal da terra, somos luz do mundo, somos embaixadores da parte de Deus. Ele entregou para o homem um compromisso, para os filhos de Deus, de fazer essa reconciliação do homem com Deus, de pregar a palavra. Então, todos nós, irmãos, todos nós somos chamados. Não quero que tu saia daqui com uma carga, mas que tu saia daqui apenas alerta da alegria que é poder servir a Deus, poder desenvolver aquilo que Ele tem chamado para a tua vida. Não permita, querido, nenhum de nós, que seja abortado o projeto de Deus na nossa vida, aquilo que Ele entregou para nós. Nós precisamos estar atentos, acordados, ficarmos alerta, permitir que o Espírito Santo ministre essas palavras no nosso coração, no nosso espírito. Amém, irmãos?